E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem uma aula falando sobre a história das lutas. Na aula passada a gente falou sobre os conceitos de luta e falamos também a diferença entre as lutas e a violência. A aula de hoje nós vamos saber como surgiram as lutas de uma forma geral. Há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, a China e a Índia ambos eram praticantes da religião budista, do budismo, tá? Só porque o budismo na China e na Índia era visto de forma diferente. Como era essa diferença? Os indianos, eles não praticavam a meditação. Já os chineses costumavam meditar e eles acreditavam que através da meditação eles conseguiriam elevar o espírito deles para outro plano, tá? Já os indianos não acreditavam que através da meditação eles poderiam elevar o espírito em outro plano. Então o que aconteceu? Os chineses convidaram os indianos a ir até a China para os dois países debaterem sobre as formas como eles viam o budismo. Nisso, um monge indiano chamado Bodhidharma foi e aceitou o convite da China. Bodhidharma viajou, segundo a lenda, tudo que a gente vai falar aqui, galera, é lenda, tá bom? Não tem nada documentado, são coisas que foram passadas de mestre para discípulo. Mas segundo a lenda, Bodhidharma viajou da Índia até a China a pé. E durante essa viagem, o Bodhidharma, ele foi observando os animais que ele ia encontrando durante a viagem. E o Bodhidharma começou a imitar o movimento desses animais. O movimento desses animais lutando, por exemplo. Tipo a serpente, que ela hipnotiza as presas antes de dar o pote. Um tigre, que é um animal muito forte, uma patada, segundo o Bodhidharma, poderia rasgar um homem ao meio. A movimentação de um macaco, que era muito rápida para subir em árvores, para se livrar de ameaças, tá bom? Então, o Bodhidharma, ele ia viajando, encontrando animais e imitando o movimento desses animais. E aí ele passou essa viagem treinando esses movimentos que ele tinha aprendido durante a viagem com os animais que ele teve contato, tá? O que aconteceu? Quando ele chegou na China, o Bodhidharma foi viver no templo Shaolin. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, né? Shaolin. Shaolin não era uma pessoa, tá? A gente tem muito filme de Kung Fu com esse nome, Shaolin. Shaolin era um templo de budismo que ficava na China e foi exatamente onde o Bodhidharma foi viver e onde surgiu essa arte marcial da qual a gente está falando aqui, tá legal? Então o que aconteceu? Quando o Bodhidharma chegou na China, ele foi viver no templo Shaolin, e quando ele chegou no templo, como os chineses meditavam muito, eles não estavam em boa forma física, eles estavam extremamente sedentários, estavam doentes, cansados, e o Bodhidharma olhou para o estado de saúde deles e falou: não, eu não posso falar de budismo agora com vocês sem antes cuidar do estado de saúde de vocês. Então o que o Bodhidharma fez para melhorar a saúde dos chineses? O Bodhidharma ensinou os movimentos que ele tinha aprendido com os animais durante a viagem para os chineses. A partir dali, eles começaram a treinar aquelas técnicas como forma de cuidar do corpo. Então eles usavam a meditação para cuidar do espírito e as atividades, movimentos dos animais para cuidar do corpo. Com o passar do tempo, os monges do templo Shaolin ficaram extremamente bons naqueles movimentos dos animais. E aí eles criaram a arte marcial, que foi a primeira arte marcial sistematizada que surgiu no mundo, tá? Porque assim, as artes marciais, elas vêm desde os primórdios. Quando o homem lutava pela sobrevivência, ele lutava instintivamente, ele lutava com um animal, era no instinto, não tinha um sistema, ele não sabia qual era a técnica de dar um soco, de dar um chute, de imobilizar. O homem não sabia nada disso.
mas ele lutava por sobrevivência, tá? E com o passar do tempo, como eu falei, hoje as lutas são sistematizadas. O que é sistematização? É organização. Nesse caso, sistematizado, é você ter uma técnica para socar, ter uma técnica para chutar, uma técnica para derrubar, para imobilizar, tá? Então a primeira luta sistematizada que surgiu no mundo foi essa que eu estou falando para vocês, que surgiu no templo Shaolin, que no caso a gente conhece aqui como Kung Fu. Lá na China, eles não conhecem esse nome Kung Fu. Esse nome Kung Fu é um nome daqui, é um nome ocidental. Lá na China eles conhecem como Wushu, tá? Kung Fu significa trabalho duro e foi criado aqui no Ocidente. Lá no Oriente, Wushu quer dizer artes marciais chinesas ou arte da guerra, tá legal? Então nós estamos falando aqui sobre o Kung Fu na China, chamado de Wushu. Você pode encontrar em uma prova qualquer um desses dois nomes. Mas vamos lá. Os monges do templo Shaolin começaram a treinar, aprenderam e usaram aquilo ali como forma de cuidar do corpo, e aquilo virou uma arte marcial muito forte e muito precisa também. E o nome dessa arte marcial, que eles deram o nome, era o estilo Shaolin Shun Kempo, tá? Que era o estilo de luta que era praticado lá dentro do templo Shaolin. Como eu disse, com o passar do tempo eles treinavam muito, eles só faziam comer, treinar e meditar. Eles ficaram muito bons nessa arte marcial e começaram a surgir muitas lendas sobre os monges do templo Shaolin. Lendas essas que diziam que eles eram imortais, que não sentiam dor, que não adianta tentar enfiar uma lança neles que não penetrava na pele deles, tá legal? Então, quando tem seres dessa forma, pessoas dessa forma, imortais, as pessoas ficam com medo. Porque vai que eles são imortais mesmo. Se eles quisessem dominar a China, eles dominariam. Bastava eles se revoltarem. Então o imperador chinês ele ficou com medo disso. E aí enviou o exército chinês, mandou matar todo mundo do templo Shaolin. E assim o exército fez. Invadiu o templo, matou todos os monges. Mas vejam como as lendas são. Nessa invasão do templo, segundo a lenda, 5 monges conseguiram sobreviver. E aí eles fugiram e cada um foi para um local. Eles fugiram em separado. Eles fugiram separados, cada um foi morar num local diferente da China. E aí, locais diferentes, culturas diferentes. Cada monge absorveu a cultura do local onde estava morando. E cada monge pegou o estilo Shaolin Shun Kempo e criou um novo estilo, tá? Então, a partir daí, eles criaram os 5 estilos, os 5 primeiros estilos do Kung Fu, os 5 estilos base do Kung Fu, que foram dragão, serpente, leopardo, tigre e grau. Grau é uma ave chinesa, seria a garça. Você lembra dos 5 furiosos? São mais ou menos os 5 furiosos, com exceção do dragão, tá? Que seria o louva-a-Deus, que não tem, e o macaco também não tem. Mas cada mestre criou um estilo diferente, porque ele foi viver em um local diferente da China. E aí esses mestres ensinavam a sua técnica, a sua arte, para as pessoas daquele local. Assim começaram a surgir os mestres de Kung Fu. Um fato interessante sobre o Kung Fu é que quando você se torna mestre, você tem direito de criar um estilo novo para você. Hoje em dia, cogita-se que a gente tenha mais de 1000 estilos de Kung Fu. Tá? São muitos estilos que existem. Os 5 estilos base, os 5 primeiros foram esses que eu falei para vocês, mas existem vários. O Kung Fu ele se difundiu para o povo chinês da forma como eu estou falando para vocês. Quando os monges foram morar em outros locais, eles tiveram que fugir, na verdade, e aí todo o povo começou a praticar. Muito tempo depois, o próprio Kung Fu, que era praticado só como forma de cuidar do corpo, começou a ser usado pelo próprio exército chinês como arma, tá? É tanto que um dos significados de Wushu é a arte da guerra, e é uma arte bem eficaz. O Kung Fu
ele é a arte marcial mais completa. Ele envolve técnica de manejo de arma, de luta traumatizante, de projeção, de infantaria, sobrevivência na selva, cavalaria, tá? Então ele é uma arte marcial muito completa, por isso chamado arte da guerra, que é o Wushu, ou artes marciais chinesas, tá legal? E ele se difundiu pelo resto do mundo com a difusão do budismo. O Kung Fu ele tem uma filosofia muito forte por trás dele, tá legal? Que é exatamente, vem de questões filosóficas budistas. Eu pratiquei Kung Fu por 3 anos. Eu sou faixa verde, ponteira roxa. A próxima faixa era roxa, depois marrom, depois preta. Então faltavam 3 faixas para me chegar na faixa preta quando eu parei de praticar. E o estilo que eu praticava era o estilo tigre, aqui de Sobral. E nesse estilo a gente usava a seguinte filosofia. Aí todo final de treino a gente falava: Kung Fu é minha defesa, porque eu só vou usar se eu precisar me defender. Tá legal? A próxima frase dizia: a paz é o meu caminho. Então o que acontece? Mesmo que eu precise usar o Kung Fu como forma de defesa, eu vou sempre buscar o caminho da paz. Eu posso tentar uma alternativa diferente para não precisar lutar. E se a paz não reinar, a paciência é o meu guia. Então, para você ver como essa filosofia, ela ensina que você utilize só em último caso, realmente se precisar, porque as artes marciais, elas foram feitas para defesa pessoal, mas também ela ensina você a buscar sempre o caminho da paz e a ter paciência com as pessoas. Dessa forma, você se mostra como exemplo, tá legal? Então, Kung Fu é minha defesa, a paz é o meu caminho, a paciência é o meu guia. Essa era a filosofia que a gente utilizava no estilo tigre. Tem várias outras filosofias em outros estilos, tá? Mas foi dessa forma que as artes marciais sistematizadas, ou seja, as primeiras artes marciais organizadas, surgiram no mundo. E aí, galera, gostou desse vídeo? Deixe seu like aí, tá bom? Deixe seu comentário. E se você não for inscrito, se inscreva no canal.